e é onde são lançadas as maiores inovações da cirurgia vascular minimamente invasiva. Todo ano eu procuro me inspirar nessas inovações e levar para os meus pacientes o que há de mais moderno na cirurgia vascular. Estou mais uma vez na Alemanha, em Leipzig. Esse é o 16º congresso que eu venho aqui e é onde são lançadas as maiores inovações da cirurgia vascular minimamente invasiva. A gente está indo agora para a segunda sala do congresso, onde são apresentados os casos de aorta mais complexos. O que é bacana nisso tudo? Tudo que eles estão fazendo aqui, as modificações de materiais, as modificações de próteses, a gente faz na Vascular Care. Isso chega a ser emocionante, a gente conseguir ter a alma brasileira com a tecnologia mundial. Isso faz toda a diferença no tratamento dos pacientes. Pessoal, está tendo caso ao vivo aqui e a gente vai mostrar um pouco para vocês as decisões que eles estão discutindo para tomar. Eles são os maiores especialistas do mundo e muitas vezes eles têm dúvidas do que fazer. Isso também acontece no nosso dia a dia, decidindo que stent, se é um stent expandido por balão, se é autoexpansivo. Dá uma olhada ali. Acabei de me lembrar de uma história, vendo aqui a mesa de aneurismas complexos, que há mais ou menos uns 15, quase 20 anos atrás, eu fui em um evento em Balneário e estava um dos maiores especialistas do Brasil na banca assistindo a minha apresentação. Era o Dr. Júlio César Marino, de São Paulo. E ele é um dos maiores referências em cirurgias de aorta do país. Quando eu acabei minha apresentação, ele olhou para mim e disse: Marcelo, eu quero te fazer uma pergunta. A minha primeira impressão disse: agora vai me criticar, fiz todos os casos, esses casos, por exemplo, eram intratáveis, eu inventei técnicas para resolver. Ele chegou para mim e disse o seguinte: como é que uma pessoa tão jovem chegou nesse grau técnico de especialista? Aí me falaram: ah, Marcelo, tu ganhou o dia. Eu disse: não, eu ganhei uma vida, porque ele me inspirou e eu fico orgulhoso de estar aqui com esse elogio dele. Tem temperatura, frequência cardíaca, pressão arterial e o nível é uma escala que tem de como é que você está de estresse. A gente está vendo aqui as maiores inovações no tratamento da cirurgia vascular. Mas vocês podem ter certeza que nos próximos anos isso vai mudar totalmente. Talvez a cirurgia vascular pare de ser uma cirurgia de intervenção e comece a ser uma cirurgia de prevenção, com dieta prevenindo a oxidação e a glicação que dá inflamação na parede vascular e com os peptídeos recuperando essa doença ao longo dos anos, regredindo essa evolução. Tenho certeza que essas novidades vão partir antes do tratamento que a gente precisa fazer. A gente está passeando aqui e vendo as maiores tecnologias da cirurgia vascular. E quando a gente começa a perceber tudo isso, são todas para tratamento. Ontem se falou de uso de um polifenol dentro do saco aneurismático para regredir o tamanho. Eu tenho certeza que a dieta, as modificações dessas canetas emagrecedoras que vão prevenir a doença aterosclerótica e principalmente a diabetes, regredindo doenças graves por amputação, por morte por aneurismas, e também os peptídeos trazendo de volta a parede arterial. Ah, mas eu vou também, né? Ó, meu amor. Na correria aqui de tanta novidade, a gente tem que comer esses lanches que eles servem aqui, porque não dá tempo de sair para almoçar. E ainda bem que neva, então a gente fica com preguiça também. Porque muitos pacientes ficam muito preocupados quando chegam no meu consultório e dizem: ah, doutor, deu uma placa na artéria da perna, deu uma placa na aorta, o que eu vou fazer? Isso é grave, eu tenho que operar logo. E a gente analisando com o histórico dele, com os sintomas, a gente só precisa
ajustar a questão clínica sem necessidade de intervenção cirúrgica. Nem sempre quando o exame mostra umas alterações das artérias ou até das veias, significa obrigatoriamente que a gente tenha que operar. Aquele é o CO2, tá? A gente tira o contraste e começa a usar um gás em pacientes alérgicos. Isso não só evita complicações de alergia, de reações, até de choque anafilático, como preserva a função renal. E isso é muito importante, porque muitos dos pacientes que têm doença vascular periférica têm doença aterosclerótica renal. Essa tecnologia a gente tem lá no Instituto. Vocês sabem a litotripsia que se usa para estourar as pedras do rim? Essa tecnologia é muito parecida. A gente usa também essas ondas de choque para quebrar a placa e facilitar muitas vezes a angioplastia. Porque essas placas muitas vezes são concêntricas e são como se fossem tubos rígidos, como se fosse um osso dentro da artéria. Esse stent é uma tecnologia impressionante. É um stent que ele tem uma pequena malha por fora. Então isso previne os AVCs nas angioplastias de carótida. Os resultados mostrados aqui reduzem a 1% o risco de uma angioplastia de carótida, que antes era 6, 7%, por causa desses stents e as novas técnicas, os novos filtros. Os trabalhos do CREST-2, publicados no ano passado, mostraram que os resultados da angioplastia, que antes era considerada contraindicada, era experimental, são os melhores resultados para a prevenção do AVC. A cirurgia de carótida ficou em segundo plano, cirurgia aberta. Hoje a gente faz com um pequeno furo na virilha, com um filtro de proteção cerebral e usa esse dispositivo aí. Fenomenal. Olha que legal, esse dispositivo aqui é um dispositivo que vai como se fosse uma broca abrindo estreitamentos importantes das artérias com calcificação. Esse dispositivo chegou há pouco tempo no Brasil e eu fui o primeiro a utilizar no sul do país. Paciente que tinha uma obstrução dentro do stent, a gente conseguiu limpar essa obstrução, fez toda a diferença no resultado. E é interessante dessa paciente porque ela tinha uma história que a filha dela foi fazer uma angioplastia, não teve condições de chegar a vascular care a tempo, acabou amputando a perna e ela estava correndo o mesmo risco. A cirurgia dela foi extremamente complexa, durou praticamente 5 horas, mas graças a esse dispositivo e as outras técnicas que eu aprendi aqui, ela está bem, está caminhando sem dor com a sua perna. É impressionante a China. A gente está vendo essas próteses. São todas próteses, são muito semelhantes com próteses da Medtronic e da Gore. Conseguem pegar a tecnologia do Ocidente, fundir isso de maneira rápida e criar produtos inovadores. Ontem eu estava falando com um representante do Brasil. A gente em breve vai ter todos esses produtos em Florianópolis. Isso muda muito o tratamento dos pacientes. É mais um arsenal cirúrgico para os casos complexos que a gente trata no dia a dia. Olha a diferença. Esse dispositivo é muito interessante, ele tem como se fosse uma saia. Quando a gente faz aquelas endopróteses fenestradas, o próprio fluxo do sangue inverte isso e cria como se fosse um anel de vedação. Essa prótese é para os tratamentos de arco aórtico. Ela tem toda uma estrutura metálica para preservar que não encoste nos ramos principais. Aqui vai para a carótida direita, aqui para a esquerda e aqui para a artéria subclávia, que são considerados os troncos supraórticos. Isso facilita absurdamente a cirurgia e os resultados. A empresa mostrando as próteses fenestradas para subclávia. Eu já falei para vocês que eu publiquei um trabalho da inovação que eu fiz, que a gente chama de PMEG, que é endopróteses modificadas para o cirurgião. Eu tenho mais de 200 casos tratados dessa maneira e hoje a indústria
está fazendo exatamente esse tratamento. O que é interessante, quando eu fazia, tinha muita crítica, como é que ia ser a durabilidade, o que ia acontecer nos resultados, e eles estão lançando porque a gente vê que tem resultado e faz toda a diferença nos tratamentos dos pacientes. Essa é uma prótese ramificada de ilíaca, para a gente preservar a artéria que vai para a região da pelve. Isso faz toda a diferença nos aneurismas tóraco-abdominais. E para vocês terem uma ideia, quando a gente oclui essa artéria, que antes era o primeiro tratamento, o paciente, em 25% dos casos, fica impotente, no caso dos homens, e 25% de todos os pacientes podem ter o que a gente chama de claudicação glútea. Vai caminhar e começa a ter dor no bumbum. Isso parece uma bobagem, né? Mas os pacientes sentem uma perda de qualidade de vida importante com essa claudicação glútea. Esse é um filtro de veia cava que a gente usa para prevenir o deslocamento de trombos das pernas e parar no pulmão. E ele tem uma característica única que a gente consegue liberar ele, fazer o procedimento e capturar e não deixar nada na cava do paciente. Muito bacana. Essa aqui é G-Branch. Estranho, né? Eu falo muito de T-Branch. Esse conceito foi o que eu falei. Eles copiam muito das tecnologias do Ocidente e mudam a forma e criam outros produtos. Até o nome é muito parecido, de T para D. Diante de tanta tecnologia, qual delas escolher? A experiência do cirurgião com os dispositivos e o feeling, depois de muitos anos na prática, a gente sabe qual delas a gente vai escolher, qual delas que a gente vai usar. Isso modifica os resultados. Por que centros de experiência têm uma mortalidade ou até um salvamento de extremidades muito maior que centros que estão começando ou engatinhando no tratamento endovascular? O paciente desistiu de fazer o transplante. Durante a arteriografia, logo depois da arteriografia, ela chegou para nós e falou: não vou fazer mais transplante. E é por esse motivo que eu discuto os casos da clínica. Muitas vezes o paciente vai discutir o caso. Eu prefiro sim. Eu sempre digo que 2, 3 cabeças pensam melhor que uma. Tenho hoje acesso aos maiores especialistas mundiais. Vale a pena sim ouvir a opinião deles, até para saber se a minha opinião está certa. Sempre um eterno aprendiz. Isso faz toda a diferença no sucesso da medicina. E é como diria Roberto Marinho, a humildade é o caminho mais rápido para o sucesso. A gente que não é o melhor clínico vai examinar o cara. É isso aí. Olha só, isso aqui tá tomando de remédio. Não, isso aqui vai dar uma reação, porque tem alguns estudos que não sei o que, se isso, esse cara vai dizer, porra, do lado é foda. Como diferenciar uma tecnologia que vai mudar o futuro dos pacientes ou é só uma hype? Surgiu como uma nova tecnologia e isso não vai representar resultados. Isso é muito difícil, a experiência cirúrgica do médico faz com que ele tenha essa percepção, muitas vezes é muito delicada, é uma sintonia muito fina para perceber isso. Mas eu vou dar o exemplo quando teve a ablação de artéria renal para hipertensão. Foi um boom do momento, em menos de 1, 2 anos desapareceu no mercado porque os resultados não foram demonstrados nos estudos iniciais. Uma coisa interessante, para a gente falar bem ou falar mal de uma nova tecnologia, a gente tem que realmente utilizar e conhecer. E foi assim com a Ata Concept. Eu fui a Maringá com o criador da técnica, fui um dos primeiros médicos a acreditar e comecei a utilizar no dia a dia dos meus pacientes. Hoje eu vejo os resultados fantásticos, reduzindo 30 dias de recuperação para 30 horas. Recentemente eu operei um paciente que era Ironman. Em 2 dias depois ele correu 21 km e 5 dias depois ele andou 100 km de bicicleta. Fora as minhas pacientes com hemangioma, que eu aprimorei essa técnica, passei fronteiras e estou conseguindo resolver casos que antes eram intratáveis. Conheça a tecnologia, teste a tecnologia, depois fale mal, mas assim, não feche os seus olhos para a inovação. Sabe o que é mais legal? De todas essas tecnologias, de todas as cirurgias que eles estão demonstrando no evento, a gente praticamente utiliza todas, com raras exceções, porque o convênio não cobre ou a gente não tem disponível no Brasil. Mas as técnicas, as questões de 99% das tecnologias aqui são empregadas no dia a dia da Vascular Care.
Isso é motivo de orgulho para toda a clínica. Acabei de assistir os resultados do Dr. Giovanni Torcello. É uma das maiores referências mundiais no tratamento de aorta. E sabe que técnica ele estava utilizando nesses estudos, desses 30 primeiros pacientes que eles fizeram? Exatamente as mesmas técnicas utilizadas por mim e apresentadas no Brasil há muitos anos atrás como inovadoras. Eles estão testando isso e tendo resultados também aqui na Europa. Isso me orgulha de uma maneira, mas o que mais me orgulha é as vidas que eu impactei com essas técnicas.